Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, a essa altura já não importa muito quem será o novo ministro da Saúde. A gente sabe que tem uma dúvida aí entre o militar que já está lá, que já é o segundo, temos também a doutora Yamaguchi, mas independente de qual seja o nome escolhido, a gente já sabe, né? Ele vai ter que comer na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele definitivamente ele não quer um ministério técnico, ele quer um ministério que defenda as convicções políticas e, vamos colocar entre aspas, científicas dele, né? Ele insiste com essa história da cloroquina que ninguém realmente está entendendo. Algumas pessoas dizem que é por conta do grande produtor de cloroquina aqui no Brasil ser um bolsonarista, né? Nós temos um laboratório que produz cloroquina aqui no Brasil, cujo dono é um apoiador de primeira ordem do Bolsonaro, mas também já não é o único laboratório que produz. Então, a lógica realmente ela escapa, não tem uma comprovação científica, já se sabe disso. Ninguém em sã consciência que esteja embasado na ciência, né, nos dados científicos, vai assinar embaixo aquilo que o Bolsonaro está pedindo. O Bolsonaro pediu para o Mandetta se recusou, provavelmente deva ter pedido para o Tite recusou, com certeza. E a gente vê que até nessa saída de hoje, o Tite não quis entrar muito em detalhes. Eu agradeço ao Bolsonaro pela oportunidade de trabalhar com o SUS, não deu nenhuma explicação sobre os motivos de pedir a demissão, apenas disse que é uma escolha, que parece bem óbvio que foi uma escolha, mas assim, é uma cortina de fumaça e a gente não sabe exatamente quais são os motivos. Ao que tudo indica, o Tite é um cara bem discreto e ele talvez não queira entrar em embates mais acalorados. Portanto, pode ser que ele se reserve e vá cuidar da vida e não vai entrar em detalhes de maneira objetiva sobre esse assunto agora. A gente sabe que os ministros que saíram, tanto o Moro quanto o próprio Mandetta, eles, depois de saírem, deram várias declarações contrárias às posturas do Bolsonaro. O Mandetta, inclusive, fez uma reportagem, uma entrevista, internacional, onde ele deixa claro que o Brasil está próximo a ter uma posição de destaque entre os países com pior desenvolvimento na pandemia, onde o Brasil seria o pior país do mundo a lidar com o coronavírus, né, com o Covid-19, com a pandemia, e a gente realmente caminha para o caos. Tudo leva a crer que o próximo ministro da Saúde vá colocar em prática esse plano do Bolsonaro de utilizar a cloroquina como um tratamento em massa para as pessoas que têm o problema, especialmente ainda nos primeiros dias. Nós já sabemos, já há essa informação bem clara, bem categórica, que muitas pessoas chegam a óbito, chegam a morrer de parada cardíaca utilizando o remédio, e a gente está vendo realmente um procedimento que vai levar à morte de muitas pessoas, caso ele seja adotado em massa, como é a intenção do Bolsonaro. Fica aqui duas questões que nós consideramos muito importantes. A primeira, o Bolsonaro ele ditou uma medida provisória que, de certa forma, isenta até a ele próprio e a todos aqueles que adotarem medidas como essa, medidas que são claramente genocidas. Então ele edita essa medida provisória que é completamente inconstitucional, ela já tem validade. Então se nesse período da medida provisória houver alguma ação específica em favor da cloroquina, no sentido de transformar em um atendimento, vamos dizer assim, universal aqui no Brasil, esta pessoa agora não será, até que a MP caia, vamos deixar bem claro, ela não será diretamente responsabilizada. A verdade é que qualquer técnico, qualquer pessoa que assine embaixo de um procedimento como esse, que é claramente um procedimento anticientífico, ela pode ter sanções, inclusive jurídicas, porque ela é a pessoa responsável por isso, né? Ela é responsável por chancelar esse tipo de procedimento. Então, qual é a jogada do Bolsonaro? Se alguns chegaram até ele e disseram isso, ô Bolsonaro, é o seguinte, cara, isso daí pode complicar a gente. Daqui a pouco eles vão descobrir que esse tratamento é um tratamento furado, que mata as pessoas, que não dá muito certo, e vai vir tudo contra a gente. E aí qual que é a ideia?
Não, espera aí então, tá ok? Vou fazer então uma medida provisória, tá ok? Que ninguém vai preso. Que é exatamente isso que ele fez. Então, ao que parece, ele edita essa MP justamente para, num primeiro momento, encurralar o Taixe, né, encurralar o ministro da Saúde, para dizer, olha, se a tua preocupação era essa, não existe mais. E, por outro lado, joga o Brasil num limbo, numa situação de caos total. Então, nós estamos caminhando para uma situação em que o Brasil vai ficar nas mãos dos governadores. Estes embates, por assim dizer, eles podem ocasionar situações de fissuras que muitas vezes vão trazer problemas para os próprios governadores e para aqueles que adotarem uma medida contrária. Isso já hoje acontece, mas até então o Ministério da Saúde estava seguindo orientações técnicas, científicas e, de certa forma, chancelavam, por assim dizer, as atitudes dos governadores, mesmo que o Bolsonaro seja contra as próprias medidas do seu próprio ministério. Então, agora nós estamos entrando numa encruzilhada sem tamanho, porque muito provavelmente aquele que entrar no Ministério da Saúde vai entrar consciente das intenções do Bolsonaro. Então, mesmo que o Bolsonaro declare carta branca ou liberdade para que a pessoa faça o que quiser, na prática ele vai saber, ele sabe já quais são as intenções. O Bolsonaro ele tem um código de intenções e essas questões vão ter que ser de alguma forma atendidas por esse ministro. Então, esse ministro, na verdade, vai ser uma marionete, independente de quem entre lá, vai estar lá só para assinar papéis. E o grosso, vamos dizer assim, das ações provavelmente vai ser levado por essa equipe que já está lá, porque a equipe do Ministério da Saúde se demonstrou realmente muito competente em muitos momentos, inclusive elogiada pelos 2 ministros que saíram. Então a gente percebe que há realmente essa situação do Bolsonaro em tentar impor o seu pensamento anticientífico. Muitas pessoas dizem que o Taixe saiu com relação especificamente à postura dele com a cloroquina, mas não é somente isso. O Taixe, ele fez um plano, inclusive ele disse hoje que entregou este plano pronto, e neste plano, o procedimento para a saída daquela situação que a gente está vivendo agora, né, do isolamento que a gente está vivendo hoje, este plano, prevendo essa saída, não agradou ao Bolsonaro. O Bolsonaro queria mais celeridade, ele quer que as coisas sejam mais agilizadas e que a gente esteja aí, de preferência, logo no mês que vem, já com o fim do isolamento. A intenção do Bolsonaro é fim do isolamento em junho. E, logicamente, há situações, e nós podemos falar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, há situações no país em que junho não vai ser o suficiente para que a gente simplesmente termine com o isolamento. Muito provavelmente o isolamento vai chegar a ultrapassar junho e julho e podemos chegar inclusive até agosto se realmente nós tivermos uma orientação séria, uma orientação científica e que esteja baseada em situações claras que a gente está vendo hoje da realidade do nosso país. Nós estamos aí com 15 mil mortos, nós estamos aí com milhares de casos, e a tendência é aumentar. Nós ainda estamos numa situação que, ao que parece, não atingimos o chamado pico, né? O que é este pico? É onde os casos começam a diminuir, este é o tal pico, e a gente percebe que os casos não estão diminuindo. Hoje nós tivemos mais um recorde de mortos. Então a gente ainda está numa ascendente e até lá não se discute nada que seja diferente do isolamento. Não tem isso no mundo inteiro. Somente aqui no Brasil que a gente quer fazer valer esse discurso. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer no Ministério da Saúde e vamos torcer para que os governadores, os prefeitos possam levar adiante este plano científico, vamos assim dizer, de combate ao coronavírus e que o Brasil possa sair dessa situação apesar do desastre
dessa liderança que nós temos na figura do Bolsonaro. É lamentável, nós estamos numa situação de caos generalizado, nós temos situações que são extremo, né, extremo total, porque as pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão tomando atitudes em função de uma certa irresponsabilidade por parte não só do Bolsonaro, como dos seus seguidores. A gente vai ver aqui nesse final de semana, provavelmente as pessoas se manifestando nas ruas, realmente a maioria dos seguidores do Bolsonaro está cagando, com perdão na palavra, para essa pandemia que tem matado milhares de pessoas. A gente lamenta, mas a gente segue aqui para trazer as informações e para trazer para você as análises sobre essa situação terrível que a gente está passando. Eu peço para que você dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, esteja junto conosco. Olha, o YouTube já começou de novo a tirar as monetizações dos vídeos, já começou a tirar realmente a divulgação, o vídeo anterior, visualização lá embaixo. A gente percebe que muitas pessoas, inclusive, mandando mensagens aqui para dizer que não receberam a notificação do YouTube. A gente lamenta, mas eu peço para que você se inscreva no canal e de vez em quando dê uma olhada aqui para ver se não tem algum vídeo novo. Acompanhe o nosso trabalho, nós estamos aqui para trabalhar para você, para levar uma opinião um pouco diferente do que está acontecendo aí e análises que possam fazer com que você tenha a sua própria opinião, para que você possa formar a sua opinião. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima.